Então, o que não compensa? É porque eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que entregar o meu tempo, a minha energia, os meus anos, a minha juventude pra uma outra pessoa, que no caso seria o meu marido, seriam os meus filhos. Pra que eu vou fazer isso pra outra pessoa se eu posso fazer pra mim? Eu posso sentir mais prazer, eu posso fazer o que der na telha a qualquer momento. E depois, com a maturidade, né, a pessoa que já foi levada por essa linha de raciocínio, quando a maturidade chega, ela se dá conta, ela fala, peraí, o eu não é o suficiente, o eu não é o que eu queria, o eu não tá fazendo sentido pra mim. E onde que foi que começou a desabar o casamento, na sua opinião? Existiu algum ponto de inflexão na história que você fala, cara, a partir daqui, a instituição casamento... Porque se o jovem, vamos supor, se o pessoal da nossa idade hoje viu o casamento dos pais não ser tão legal. Quando que começou... Claro que tem a individualidade, né? Mas quando isso começou a virar um padrão, os casamentos ficarem desordenados, você tem dados disso? No auge da minha adolescência, eu era feminista. Caraca. No auge. E bem assim, nossa, comprava todos os discursos e achava que eu era muito inteligente por conta disso. Lia sobre isso e tudo mais. E eu ouvia o outro lado falando que, na verdade, era um movimento pra atacar a família. E eu não entendia. Por que eles vão querer atacar a família? Que sentido isso faz? Só que quando eles atacam a família, eles corrompem toda uma sociedade. Então, quando eu fui tendo acesso a novos conhecimentos, e foi assim que eu fui me desfazendo dessas amarras que a juventude traz, né, pra essas ideologias, eu fui entendendo que existiu todo um movimento. Então, qual foi esse grande ponto? E foi orquestrado. Tem um livro que chama A Nova Era e a Revolução Cultural, do Olavo de Carvalho. E nesse livro, ele mostra historicamente como tudo isso aconteceu. Foi tudo muito bem orquestrado, porque uma vez que eles corrompem a família, eles fazem uma geração mais fraca e mais suscetível a comprar as narrativas, que no caso, não, são as narrativas ideológicas. Eles querem influenciar e enfraquecer as próximas juventudes para que eles possam manipular. Qualquer proteção que exista hoje contra essa influência ideológica é a família e a igreja, e Deus, a religião, embasamentos religiosos, porque são os embasamentos morais. Então, historicamente, tudo isso é desenhado com... Eles tentaram movimentos revolucionários muito grandes e fortes, não conseguiram porque as pessoas estranhavam aquilo. Então, tudo que é inserido muito rápido, as pessoas estranham. Mas eles se deram conta que se inserissem aos poucos, as pessoas começavam a aceitar, começavam a comprar ideia, achavam que realmente era um discurso mais moderno, porque o que acontecia lá atrás não funcionava. E aos poucos eles foram entrando na cultura. Então, ideias que antes não existiam, como por exemplo o divórcio, foram normalizadas. O divórcio foi legalizado ali há 2, 3 gerações atrás. Antes existia a separação de corpos, que é o que existe até hoje dentro da igreja. Mas agora não, você pode se divorciar por qualquer via, por qualquer motivo. Você não precisa mais explicar um divórcio. Eu não estava feliz e eu me divorciei. Enfraqueceu a família. O advento do método contraceptivo. Então você não precisa mais ter responsabilidade para ter relações sexuais. As suas consequências você não arca mais. Tirou totalmente as consequências. Tirou totalmente. E isso aconteceu também em uma data muito próxima. Então você pode ter relação adoidada e você não precisa mais se casar para isso e nem ter nenhuma outra consequência. E vários movimentos foram acontecendo. A promiscuidade foi ascendendo nas mídias, mulheres cada vez ali mais despidas, isso sendo normalizado, programas de televisão, traição, casamento tido como algo muito ruim, a influência do feminismo entrando tão forte nas escolas e nos jovens. Tudo isso foi orquestrado porque eles colocaram um movimento revolucionário de nós não temos pressa. O importante é nós chegarmos lá, mesmo que seja, e aí trazendo ali o Antônio Gramsci, que é um dos estudos, de objetos de estudo do Olavo que ele traz nesse livro, mesmo que seja a passos de tartaruga. E foi o que eles foram fazendo. Eles foram moldando toda a sociedade para que as mulheres se casassem cada vez mais tarde. No meio disso tudo, as mulheres também entraram para o mercado de trabalho. Então, antes, elas criavam os próprios filhos, agora elas precisam trabalhar. Quem cria esses filhos? É o governo. Mas o meu filho estuda em escola particular, não importa. A apostila dessa escola particular precisa ser regulamentada pelo governo. Lá precisa estar todo o conteúdo didático que é aprovado pelo governo. Então, as crianças passam o tempo todo com professores. Não importa, a escola, ela é cristã, ela não é cristã. Você precisa entender muito bem qual é a vida desses professores, porque eles foram formados por universidades e também tinham um cunho ideológico perfeitamente orquestrado para nós chegarmos onde nós chegamos
levamos hoje. Por isso, realmente é um grande prazer sermos esquisitos numa geração que foi tão corrompida e caiu em toda essa manobra revolucionária. Se a gente for, por exemplo, quando eu comecei esse podcast falando sobre aquele dado, né, que mulheres de 30 anos, antigamente 80% das mulheres eram casadas e hoje 20% são casadas. E aí eu vi essa notícia em uns 10 perfis diferentes, todas virais. E eu fui entrar nos comentários pra ver, né? Tipo, o que as pessoas estão comentando aqui? E aí qual que era a narrativa? Os comentários mais curtidos, né? Eram de mulheres falando, agora a gente não é mais obrigado a nada. A gente não é obrigado mais a sofrer como nossas mães sofreram. Como é que se argumenta com uma pessoa que tem esse pensamento? Como é que dá pra gente argumentar pró-família com uma pessoa que tem essa mentalidade tão enraizada? A sua visão. Primeiro, olha que triste. Essa revolução, ela funcionou tão bem pra eles e foi tão forte que pra essa mulher, ela realmente olha em volta e não vê casamento como algo bom. Porque o da minha mãe era ruim, o da minha tia era ruim, das minhas amigas eram ruins. Então ela não consegue achar que casamento é uma coisa boa. Pelo contrário, é perder tempo. Sim. E, junto a isso, entrou o Estado laico também. Onde na criação das crianças, ou até mesmo na educação escolar, não tem mais pautas morais que antigamente seguiam. Tem você. Uma vez que a pessoa não tem Deus no centro de tudo, ela coloca algo no lugar de Deus, nem que seja ela mesma. Então, o que não compensa? É porque eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que me doar para outra pessoa, eu vou ter que entregar o meu tempo, a minha energia, os meus anos, a minha juventude para uma outra pessoa, que no caso seria o meu marido, seriam os meus filhos. Para que eu vou fazer isso para outra pessoa se eu posso fazer? É o culto ao eu, né? É o culto ao eu, exatamente. Eu posso sentir mais prazer, eu posso fazer o que der na telha a qualquer momento. Eu posso ganhar mais dinheiro, eu posso fazer viagens internacionais, eu posso focar só em mim o tempo todo. E depois, com a maturidade, né, a pessoa que já foi levada por essa linha de raciocínio, quando a maturidade chega, ela se dá conta, ela fala, peraí, o eu não é o suficiente, o eu não é o que eu queria, o eu não tá fazendo sentido pra mim, entende? Eu tava fazendo um conteúdo disso agora, antes de começar o podcast, da diferença do... Você usou Orkut? Usei. O Orkut, se a gente entra no Orkut, tinha lá as comunidades, eu odeio acordar cedo, tal. Sim. Na minha visão, o Orkut foi a última, ou talvez a única, rede social. Que a gente chama de rede social, porque o objetivo era você se conectar com outras pessoas de fato. E aí você entrava numa comunidade, não tinha tanta dopamina, você entrava lá, conversava sobre coisas que você gostava, às vezes era uma comunidade de uma banda que você gostava, ou de um assunto que você gostava, e você fazia amizade no Orkut. E aí vem o Facebook com o botão like. E esse botão like trouxe o culto ao eu. Saiu uma rede social de nós, um espaço de nós vamos nos encontrar, vamos nos conectar, para o eu ser o centro das atenções e eu precisar de likes, eu precisar ter engajamento nas minhas fotos e tal. E ali eu vi que até a saúde mental das pessoas deu uma baixada, né, com essa comparação.